Espírito Santo sobre nós. Que bom que temos esse tempo agora para fortalecer a nossa fé, para aprendermos da palavra, para termos comunhão uns com os outros em espírito, para podermos também ouvir a palavra de Deus, que é a luz para a nossa vida, que nos mostra como podemos ter uma vida realmente abençoada e feliz. Que Deus abençoe a vocês que estão acompanhando, cada um na sua casa, esse culto que está sendo gravado aqui na comunidade São Lucas, na paróquia São Lucas. O lema para o dia de hoje, no Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, versículo 12 diz: Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. E no Novo Testamento, Lucas capítulo 6, versículo 28, Jesus Cristo diz: Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Jesus não só ensinou isso, mas como vimos na semana passada, na Semana Santa, isso foi o que Jesus fez. Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida por nós e ainda orou para que Deus nos perdoasse por tudo que nós fazemos de errado, inclusive por aqueles que estavam pregando Ele na cruz e aqueles que estavam zombando dele quando Ele estava sendo humilhado, torturado e estava ali agonizando a morte. Que a gente possa cada dia assumir isso também para a nossa vida, tomar essa decisão de fazer o bem, mesmo nos piores momentos, mesmo nos momentos mais difíceis, ouvir a voz do Senhor e praticá-la, para que Deus seja louvado, Deus seja testemunhado por nós e para que nós também possamos fazer aquilo que é o que Ele espera de cada um que crê nele. Oremos. Obrigado, Pai, por esse momento de culto. Perdoa os nossos pecados, enche-nos do Teu amor, dirige a nossa vida, Senhor, pela Tua palavra. Dá, Senhor, que tenhamos um momento de revigorar, Senhor, a nossa fé, a nossa alegria pela vida, pelas Tuas bênçãos, por estarmos no Teu caminho, que possamos estar aqui esvaziando, Senhor, o nosso coração de todas as mágoas, todas as tristezas, todas as preocupações, que possamos, Senhor, estar também recebendo do Teu amor para a nossa vida, para que possamos viver como Jesus viveu e assim ser sal e luz como Ele espera de cada um de nós. Esteja operando, Senhor, na vida de cada um de nós, através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, que mora, que vive em nós. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Que Ele dirija o nosso culto. Vamos adorar o nosso Senhor.
chegar a Ti, esvaziando o nosso coração das nossas preocupações, dos nossos medos e angústias, dos pecados, Senhor, como nós já fizemos antes, recebendo o perdão que alivia a nossa alma e fortalece a nossa fé, nossa alegria de estar no Teu caminho. Queremos nesse momento agora, Senhor, Te agradecer por tudo que Tu tem feito de bom, por todas as bênçãos que Tu tem derramado nesse mundo sobre aqueles que creem, sobre aqueles que não creem. A palavra diz que Tu derrama Tuas bênçãos sobre bons e maus, justos e injustos. Sim, Senhor, que bom saber que Tu não leva em consideração o nosso pecado. Mesmo com o nosso pecado, Tu continua nos amando e derramando as Tuas bênçãos e cuidando de nós. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer e pedir, Senhor, que o Teu amor esteja em nós, que sejamos gratos por tudo que Tu tem feito, que possamos viver uma vida de amor para com o nosso próximo, para que, Senhor, Tu sejas louvado, Tu sejas engrandecido pelo nosso testemunho. Sim, Senhor, uma das coisas que nos aflige hoje é essa pandemia que vivemos, milhares de pessoas morrendo a cada dia, hospitais cheios, famílias chorando os mortos, famílias preocupadas com seus familiares que estão dentro dos hospitais, alguns entubados, alguns em situação muito grave. Dá paz, Senhor, a cada um, que estejam orando e clamando pelos seus familiares a Ti, estejam confiando em Ti. Senhor, renova também as forças daqueles que estão trabalhando nesses hospitais, para que possam estar a Teu serviço com alegria, aliviando o sofrimento dessas pessoas que estão ali para receber a cura, para vencer essa doença que é tão forte, tem matado tantas pessoas e que deixa tantas sequelas também na vida de tantas pessoas. Pai, tem misericórdia de nós, derrama o Teu Espírito Santo, renova a nossa fé. Esteja, Senhor, fortalecendo e restaurando a saúde das pessoas que creem em Ti, que buscam em Ti, que possam ver, Senhor, Tu agindo nas suas vidas. E tem misericórdia daqueles que não Te conhecem, daqueles que nesse momento em desespero não sabem a quem recorrer. Senhor, ilumina o coração de todos para que busquem a Ti e possam ver Tu agindo nas suas vidas. Obrigado, Senhor, por essa igreja que nós temos, pelos irmãos e irmãs que congregam, por essa possibilidade de estarmos fazendo cultos já presenciais, nos encontrando com pessoas que antes estávamos longe devido ao medo do contágio e que agora, com todos os cuidados, estamos nos aproximando, podendo nos ver, podendo conversar, podendo falar do que o nosso coração está cheio, que é de gratidão e de amor a Ti. Abençoa o culto, Senhor, ele é feito para a Tua honra, para a Tua glória. Enche-nos de alegria para que possamos Te louvar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Amém. Dia
vista para o culto de hoje encontra-se em João, capítulo 8, versículos 31 a 45. Aqui está escrito: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? E Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que Abraão fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. E Jesus disse a eles: Se de fato Deus fosse o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque vocês não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Que possamos crer na palavra do Senhor e fazer aquilo que Deus espera, aquilo que Jesus nos fala. Que sejamos livres e que sigamos a Ele e o sirvamos com alegria, de integridade de nosso coração. Amém. Enche
O texto da prédica de hoje é muito especial e encontra-se na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 21 a 29. Ali está escrito: portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isso: a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los, mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Até aqui. O apóstolo João escreve a uma comunidade que enfrenta problemas, com pessoas que têm pensamentos diferentes acerca de Jesus Cristo. São pessoas que se dizem cristãs, mas com pensamentos misturados com ensinos de outras religiões e também filosofias. Tratam-se de pessoas que aceitam o cristianismo em parte, misturando com a fé outras religiões e filosofias, e naquele caso era o gnosticismo, uma religião muito difundida naquele tempo. O gnosticismo misturava o cristianismo com ideias pagãs. Os gnósticos, assim eram conhecidos, valorizavam o espírito, mas em detrimento do corpo, e a vida espiritual em desfavor com a vida física e material. Segundo eles, o corpo não influenciava o espírito, então era possível ser bem liberal com o uso do corpo, porque o mais importante era o espírito, a fé, os ideais. Eles também começaram a duvidar da encarnação de Jesus como Filho de Deus. Para eles, Jesus era um homem que havia sido usado por Deus como receptor do seu Espírito Santo. Eles ensinavam que Jesus só havia se tornado divino a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus entrou em seu corpo. Da mesma forma, também ensinavam que Jesus foi abandonado por Deus no momento em que ele morreu, porque naquele momento o Espírito havia voltado, pois, segundo a lógica gnóstica, Deus não podia ter morrido junto com Jesus. E muitas outras coisas estranhas também eram ensinadas por eles. É triste quando vemos Satanás misturando as suas mentiras no meio das verdades. E as pessoas acreditando exatamente porque não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, só ouvem o que os outros dizem, só ouvem o que os outros falam. Por isso nós encontramos muitas passagens na Bíblia, no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo e outros apóstolos lutam contra as influências do gnosticismo.
Além dos gnósticos, também haviam muitas outras pessoas que aceitavam a Deus, mas negavam a Jesus como se Jesus não fosse o Filho de Deus. Aqui João diz: isso é impossível, Jesus é Deus. Por Jesus ser o Filho de Deus e Messias, negá-lo seria o mesmo que rejeitar o modo de Deus se revelar ao mundo. Hoje muitos praticantes de seitas declaram-se cristãos, mas negam partes da Bíblia. Muitos até negam que haja a Trindade ou que Jesus também seja Deus, né? Para quem pensa assim, a mensagem do versículo 22 e 23 é bem clara. Ali está escrito: não se pode negar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo para pregar a palavra, morrer por nós e ressuscitar por nós. Quem nega tanto o Filho como o Pai é o Anticristo. Queridos irmãos e irmãs, para o apóstolo João, a chave para discernir entre a verdade e a mentira está em Jesus. O que foi ensinado anteriormente pelo próprio Jesus Cristo e pelos apóstolos é que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É o que nós chamamos de ensino dos apóstolos. Por isso, nós cristãos, nós devemos estar atentos e afoitos em ler a Bíblia, que temos na palma da nossa mão, no nosso celular, podemos ler em qualquer lugar, em qualquer hora. É na palavra de Deus que conhecemos a vontade de Deus para nós e a diferença entre a verdade e a mentira. E para João, o problema está tanto em querer receber novos conteúdos para a fé, como profecias e mensagens dividentes, como também deixar de crer e praticar o que já temos. Quer dizer, tem gente que tem a Bíblia, não a conhece e ainda procura outra coisa fora da Bíblia, como revelações que pessoas dizem falar em nome de Deus, mas que contradizem o que está na palavra. Para o apóstolo João, a maior defesa cristã é permanecer fiel às mensagens que já temos recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é necessário uma nova verdade, mas sim colocar em prática a verdade que nós já temos. Devemos nos lembrar das palavras de Jesus e dos apóstolos no que se refere também aos falsos profetas nos últimos dias. A toda hora e a todo instante nós vemos e ouvimos coisas que influenciam a nossa vida. E as influências chegam até mesmo à nossa fé. O espiritismo, as seitas, as ideologias, as filosofias, as religiões orientais tentam ensinar verdades aos seres humanos, sendo que muitas vão exatamente na direção oposta àquilo que nós temos na palavra do Senhor. O que devemos fazer? O apóstolo João nos diz: portanto, continuem crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima, tanto com Deus, o Pai, como com o seu Filho. É a fé, irmãos e irmãs, é a fé na palavra de Deus que nos orienta a vida e nos leva os nossos pensamentos, as palavras que passam por nós e que nos influenciam. Quanto ao texto, João quer deixar bem claro que o cristão deve aceitar a Cristo como presente de Deus, que veio ao mundo para nos orientar e nos salvar. E este Cristo, este Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, ser humano, homem e verdadeiramente Deus, que veio até aqui salvar a todos nós. Se seguirmos os ensinamentos de Jesus, teremos uma igreja verdadeiramente cristã, onde se reparte,
se ama, se perdoa, se ajuda, onde a fé cresce no amor. Se nós buscarmos só o que queremos, nos tornaremos egoístas, vaidosos e vamos espalhar a mentira e não a verdade. A diferença entre a falsa e a verdadeira fé, entre a falsa e a verdadeira igreja, entre a falsa e a verdadeira religião, que seja, está nas consequências daquilo que se ensina ali. O cristianismo está em favor do ser humano, da sua salvação e renovação. Jesus veio ao mundo para nos ensinar que o amor, a humildade, a ajuda e o temor a Deus devem ser a base da nossa fé. No Natal, nós encontramos o milagre da revelação de Deus em Jesus Cristo, que consiste na encarnação, em Jesus ter abandonado o seu lugar junto ao Pai, a sua glória e majestade, e vir aqui viver no meio de nós, no meio do pecado e no meio desse mundo cheio de coisas erradas. Na Páscoa, a sua vida é dada por nós e a sua ressurreição poderosa nos é dado também a certeza da nossa ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou para vencer a morte e oferecer perdão, vida nova e vida eterna para todos aqueles que creem nele como Salvador. Por isso, as falsas verdades do mundo que encontramos nas novelas, nas conversas em grupos e leituras na internet, no Facebook, no WhatsApp, nos ensinos das seitas orientais, das filosofias europeias, tanto as antigas como as novas, tudo isso tem que ser questionado e confrontado com aquilo que está na Palavra de Deus. É sempre bom buscar o crescimento na fé, mas devemos ter cuidado com muitos ensinamentos novos que não se apresentam claramente aquilo que está na Palavra de Deus, que misturam o Evangelho com pensamentos humanos, com filosofias e ideologias e outras religiões. A Bíblia alerta que isto aconteceria em grande proporção nos últimos tempos, antes da volta de Jesus. É o nosso tempo. O grande desafio para a igreja cristã nos últimos tempos é manter-se fiel à palavra de Deus, colocando a sua fé no amor de Deus, na graça de Deus, que fez essa obra de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz. Da revelação deste presente que nós ganhamos de graça, surge a transformação da nossa vida. Nós somos libertos do pecado, do poder do diabo, e a morte já não tem mais o poder definitivo. Orar, estudar a palavra, testemunhar, incentivar as pessoas a deixar o amor de Deus entrar nas suas vidas, sempre será a nossa tarefa. Que você e eu estejamos buscando conhecer mais da vontade de Deus que está na Bíblia, tão pouco conhecida hoje, infelizmente. A verdade não pode também ficar escondida, mas tem que ser espalhada por aqueles que a conhecem. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
tempo maravilhoso de culto, quando podemos cantar, ouvir a palavra, abrir nosso coração para o nosso Pai, para o nosso Senhor Jesus que nos salvou, de sermos cheios deste Espírito Santo que a cada dia derrama o amor de Deus, nos dá a paz, nos dá a tranquilidade para vivermos, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós vivemos. Que Deus esteja acompanhando-nos nessa semana de trabalho, no restante dessa semana, que a gente possa servi-lo, fazendo aquilo que Ele espera de nós, divulgando a Sua palavra para quem não a conhece. Nunca esqueçamos o que ouvimos hoje. Cuidado com o que ouvimos no mundo. E aquilo que ouvimos em nome de Deus, vamos ver se está realmente na palavra de Deus ou é ensino falso que está tentando entrar no nosso meio e com isso nos fazer crer em mentiras e nos afastar da verdade. A verdade vos libertará, disse Jesus. Como é bom vivermos livres e tranquilos, sabendo que o que aprendemos está dirigindo a nossa vida num caminho de paz, amor, prosperidade, felicidade, harmonia e um dia, quando Jesus voltar, a vida eterna no reino de Deus é o que está sendo preparada para todos nós que amamos a Deus. Oremos. Obrigado, Pai, por essa palavra que ouvimos, pelos momentos de louvor, pelos momentos quando, Senhor, abrimos o nosso coração e esvaziamos de todos os medos, tristezas, mágoas, e Tu, Senhor, fechaste as feridas e colocaste ali o Teu amor e colocaste em nós a confiança na Tua proteção, no Teu cuidado. Pai, obrigado por esse culto. Abençoa-nos e guarda-nos nessa semana, que estejamos, Senhor, levando a Tua palavra adiante, sendo sal e luz. Senhor, dá-nos fome e sede da palavra, porque a cada dia podemos conhecer mais alguma coisa nova na Bíblia que não conhecemos. E quem faz isso se surpreende diariamente com a riqueza, com a profundeza, com a maravilhosa palavra que a cada dia nos traz novidades, mas novidades que estão ali, que são verdades, não mentiras, não pensamentos, ideologias, não religiões criadas pelos seres humanos. Pai de amor, proteja-nos e guarda-nos e usa-nos na Tua obra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Louvado sejas Tu. Saímos com a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a sua paz. Amém. Até quarta-feira que vem, nos encontramos mais uma vez para um culto das quartas-feiras aqui na paróquia São Lucas. Amém.